Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Hoje vou falar de um tema que eu nado de braçada, que eu amo falar, que é sobre RH. E para isso eu trago um especialista, Marcelo Pirani, seja muito bem-vindo. Patrícia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse universo espetacular que é o RH. Universo espetacular. Pirani, hoje você está como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, mas... Não, diretor do CONAR. Diretor, gente, estou querendo promover, mas tudo bem. Diretor. Mas a sua vida no RH começou há muito tempo. Sempre foi RH? Não, eu comecei minha carreira trabalhando em rádio. Olha. Aí eu sou jornalista de formação, com pós-graduação em marketing, aí comecei trabalhando em rádio, fui trabalhar em produção artística, trabalhei com diversos artistas aí. Eu digo que quando você trabalha com artistas, você faz pós-doutorado em administração dos egos, né? Então você aprende muito sobre o ser humano. E aí depois trabalhei em algumas empresas e também atuei como secretário de Comunicação, Esportes e Turismo numa cidade no interior do estado de São Paulo, chamada Pindamonhangaba. Existe, viu? Eu sei, você é de lá? Eu vivi lá há algum tempo, não sou de lá naturalmente, mas vivi lá há algum tempo, né? Cidade que eu adoro, que eu gosto muito, né? Tenho família lá. E depois disso comecei a dar aula no Senac em Campos do Jordão. E aí me apaixonei pela sala de aula, né? Pelo desenvolvimento humano. Sim. Então, de lá para cá, já se vão em 20 anos treinando, né? Desenvolvendo líderes e equipes de alta performance. Isso é desafiador. Todo dia, né? Porque o ser humano, né? O ser humano te ensina muito, se aprende muito e tem a oportunidade também daqueles que querem, obviamente, aprender, né? Para que possa desenvolver melhor suas atividades no dia a dia, né? E você, nessa formação, né? Extensa e diversa, porque... apesar de lidar com o fator humano em todas elas, o que te fez mesmo querer migrar para essa área de recursos humanos, uma vez que você é jornalista de formação? Acho que o jornalismo te dá uma amplitude, né, de oportunidades de atuação gigante, né? E uma delas é trazer a informação e trazer a reflexão, né? Então, acho que está na essência. O desenvolvedor, o treinador, né? Aquele que também é palestrante, acho que está na essência, é a essência do jornalista, né? A informação, a reflexão, o desenvolvimento. Então, acho que foi só vamos dizer, uma derivada da carreira aí para ir para a sala de aula. Públicos menores, mas com os quais você tem contato, né? Que é diferente, por exemplo, um veículo de comunicação, alguma atuação assim, ser talvez um pouco mais distante, né, para fazer algumas atuações. Mas quando você está falando de desenvolvimento de time, você está olho no olho, né? Você olho no olho. Está aprendendo e está desenvolvendo as pessoas também. E cada pessoa é única, cada pessoa tem ali as suas dificuldades, as suas potências. E precisam ser trabalhadas. Eu digo que eu vivo isso na pele, que eu tenho 8 meninas, né? 8 meninas? 8 filhas? Não, afilhadas. Aí eu adoro esse susto, né? Nossa! Mas eu tenho 8 afilhadas, né? Não tenho filhos, mas 8 afilhadas, e você vê o quanto elas são diferentes. O bom de afilhada é quando te perturba muito, você devolve. Né? Mas algumas viveram comigo há algum tempo, né? Um tempo a mais. Mas, assim, acho que é muito legal porque também te dá essa oportunidade de conhecer, né, essa multiplicidade. Principalmente nesse universo feminino, né? Que acho que te ensina muito. Principalmente alguns desenvolvimentos que talvez não sejam, vamos dizer, inatos no homem. Né? Isso eu não tenho dúvida. Então, acho que eu aprendo muito com elas até hoje. Eu costumo falar... e não é porque eu sou mulher, mas que nós somos plural e vocês são singulares. E tudo bem, né? A gente tem ali uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem tem a capacidade de se concentrar em atividades talvez de uma forma que a gente não consiga, né? E muitas vezes, claro, isso não é uma regra, né, para todo mundo. Mas é aí que existe o complemento, né, do homem e da mulher, e quando eles estão no universo corporativo e conseguem
líderes que são pares ali, conseguem fazer uma mescla bacana para atingir um resultado bacana para a organização. Eu concordo com você, acho que cada vez mais é a gente compreender que tem que estar dentro da fórmula, né? Tem que estar dentro daquilo que a gente respeita para que a gente possa produzir aquilo que é o mais importante na liderança, o que as companhias buscam, é o resultado. A gente acorda todos os dias falando o seguinte, o que é importante no final do dia? Resultado. O líder ou os profissionais são medidos exatamente pelo último resultado que ele conseguiu produzir. Se a gente pensar aqui, vamos pensar em técnicos de futebol. O cara pode vir bem 1 ano, 2 anos, começou a perder, perdeu 3, 4 partidas. Já era. Né, já tá balançando. A mesma coisa nas companhias. Nós somos medidos pelo último resultado que a gente entrega. E esse último resultado... Pelo último resultado, né? E isso dentro desta composição, a gente tem toda essa diversidade com a qual a gente precisa conviver. Deve aprender a conviver. Porque senão fica nos viés e fica, não, só a minha opinião interessa, só aquilo que eu vejo, só da minha maneira. E eu acho aqui, né, Patrícia, importante a gente trazer essa reflexão, porque se eu coloco mais elementos nessa equação, mais elementos para que eu possa ampliar as minhas fronteiras, eu tenho uma possibilidade muito maior de aprendizado, de desenvolvimento, de respeito, né? Porque a gente vê muita gente ainda dentro das companhias com vieses do século passado. E aí não estou falando de idade. Não, claro que não. Estou falando de viés mesmo, né? De gente com 22 e gente com 70, 80, com vieses que você fala assim, cara, não está dentro de um caldeirão onde a gente possa compreender os diversos segmentos, olhares, né? Enfim, acho que esse é um ponto importante. Porque esse mundo corporativo, aliás, o mundo como um todo, ele não pode ser estático, ele está como se diz? Ele está em completa evolução o tempo inteiro, né? Em movimento. Ele está em eterno movimento. E a gente não pode desconsiderar que, claro, muitas coisas do que se viveu no passado, nas empresas, para a época, eram ok, mas que dia após dia as coisas foram evoluindo e precisam ser mudadas, porque as gerações estão mudando, esses jovens, até aproveitando, os jovens que estão vindo, né, que estão agora nessa geração, eles são de uma pegada totalmente diferente, e que nós mais das antigas, se a gente não conseguir ter essa adaptabilidade para conseguir trazê-los para o nosso universo, a gente se perde, porque vai dar um conflito absurdo do que eu enquanto pessoa que tenho experiência, vou querer ditar a regra e não vou deixar de absorver coisas que essa geração está trazendo de tecnologia, de dinamismo. Então, precisa ter esse confronto. E é modelo, né? Quer dizer, eu acho assim, a gente muitas vezes fica falando, tem um modelo, não tem, tem um respeito aos diversos modelos. E é modelo mental. Então eu quero te contar uma história aqui que eu acho que é relevante. Eu tenho uma amiga, tem uma filha de 8 anos, né? E ela ela é uma executiva de uma empresa e tem algumas dificuldades de transporte às vezes, né? Para poder levar a filha na escola e tal. Ela separada, e aí ela falou esses dias, falou assim, Marcelo, eu tenho um taxista ali perto de casa que ele, enfim, é uma pessoa, né, na qual eu confio, e eu precisei muito que ele levasse e buscasse a minha filha um dia na escola, um dia. Tá bom. E a minha filha foi com ele, né, voltou, e eu, obviamente, sentei com a minha filha, como é que foi? Ela falou assim, foi bom, mãe, mas deu tudo certo, ele falou alguma coisa, não, mas me levou super bem, né, eu voltei super bem, mas tem uma coisa que eu achei super legal. O que foi? Ele imprimiu o Waze. Ele tem o Waze impresso dentro do carro dele. Então você pega naquele guia de ruas que a gente via, né? Que virava musculação. Olha o modelo mental. O modelo mental dela é de Waze, não é do guia. Claro. Então, na hora que ela veio a sacada, ela falou assim, ele imprimiu o Waze. Né? Então, modelo mental. E assim a gente pega dentro das companhias também. Modelo mental. Não adianta eu querer chegar com um modelo de 1950, que não vai rolar agora. Também não adianta eu querer chegar com um modelo, né, que, tá bom, é de 2024, mas eu quero impor. Não, eu tenho que construir um caminho. A gente precisa esclarecer um pouco mais. Nós precisamos conversar um pouco mais. Sabe, acho que cada vez mais é sentar. Por isso que eu falo que o meu trabalho é fascinante, porque é olho no olho. É a oportunidade da gente conversar com as pessoas, de aprender com elas, de ter curiosidade pelo mundo delas, de respeitar, concordando ou não.
Concordando, né? não. Acho que a gente tem péssimos exemplos hoje nas redes sociais, né? Onde as pessoas demoram 10 anos para construir um relacionamento e perdem porque um é de direita, o outro é de esquerda, porque um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e as pessoas se ofendem, e a gente tem exemplo de ofensa aí o tempo inteiro, né? A pessoa não precisa ir para a escola para aprender a ofender. Não, né? não. Precisa ir na escola cada vez mais para trocar e para compor, né? Pensamentos e modelos diferentes. Bom você falar sobre escola. Qual é a sua opinião hoje? Você pega pessoas adultas já, né, formadas ali, né, já tem ali os seus vieses, que certos ou não, né? Mas como a concepção sua do ensino hoje no Brasil, você acha que está bem estruturado ainda? Porque eu penso o seguinte, e até tem uma das nossas embaixadoras que sempre está aqui, que ela fala que o modelo de escola é uma coisa muito chata, né? Se você parar para pensar, uma criança sentada atrás da outra, lá no ensino médio, infantil, fundamental, atrás da outra, a gente aprendendo coisas, matemática, português, geografia, história, blá, blá, muitas coisas nós não levaremos para a nossa vida, mas a gente deixa ali de ensinar coisas que são os soft skills que poderiam ser melhor aproveitados desde a infância. Como que você acha que seriam, não temos modelos, mas como você acha que deveria ser a proposta de ensino? Eu queria trazer para você 2 elementos que eu acho que são importantes aqui. Primeiro é assim, eu não quero aqui excluir aquelas iniciativas que são positivas e que têm ajudado as pessoas a se desenvolver, né? Sim. Mas de uma maneira geral, se a gente olhar para o modelo educacional, ele é um modelo de uma maneira geral, né? Não completamente, mas se a gente olhar, ele é um modelo enciclopédico, né? Que eu preciso decorar para chegar no final do mês, ter nota para poder passar de ano, para poder ir adiante. É uma maneira que a gente encontrou de medir, né? Agora, existem, obviamente, algumas iniciativas. Tem uma, né, que é derivada de uma metodologia de um professor canadense chamado Thomas Rudnick, que eu acho que é muito legal, que você começa a formar, que está também aliado um pouco ao método montessoriano, alguns olhares assim, onde você começa a formar líderes desde pequeno, para que tomem decisão. Né? Tudo bem que a gente tem um pouco dessa questão, né, ligada a gente mesmo, né, ao latino-americano, que é essa coisa de se apegar, de querer dar as respostas sempre, mas eu acho que a gente o nosso modelo peca por não formar líderes, autolíderes, né, e aí estou falando de autoliderança, de autogestão, para que isso possa ser também compartilhado com o ambiente. Então, cada vez mais estimular as crianças, principalmente primeira, segunda infância, que possam desenvolver e possam tomar as suas decisões. Então, quando você faz, por exemplo, uma escola que tem educação financeira, uma escola que olha e fala assim, como é que você decidiria entre essas diversas opções? Também não posso dar 2 só, né? Claro. Ou eu vou no restaurante A ou no B. Não, eu tenho o C, o D, o E. Me deixa como que vocês resolvem, né? Isso. E nós temos um problema grave que eu acho que a gente quer começar sempre a consertar pela universidade. Não dá. Nós temos que começar a consertar, começar cada vez mais a trazer modelos de educação da primeira infância. Sim. Tem uma iniciativa maravilhosa que vale muito a pena ser conhecida por uma empresa chamada Jacto, que fica ali em Pompeia, perto de Marília, onde ela tem uma escola que ela utiliza esse formato do professor Thomas Rudnick, onde ela faz a formação de líderes a partir dos 6, 7 anos de idade. Então você vê que é completamente diferente. Uma outra, Patrícia, que vale muito a pena é conhecer a iniciativa do Instituto de Tecnologia, o Intelli, que tem alguns patrocínios importantes. Você não precisa nem fazer o Enem, né? Mas obviamente você passa por uma ficha, passa por um processo. Vale a pena conhecer com mais detalhes lá, né? Eu sou sempre encantado com esse modelo, onde os alunos não têm matérias, né? As matérias, cálculo 1, cálculo 2 e tal. Não. Eles têm projetos nos quais eles precisam trabalhar. Então eles trabalham desde a liderança até a solução de problemas para os clientes, que é aquilo que eles vão encontrar na vida e no mercado de trabalho. Eu acho muito legal. Vale muito a pena conhecer. Acho que, né, até para você aqui no seu escopo, né, a Maíra, que é a CEO lá, uma pessoa super flexível, ótima de lidar, né? E que compreende este ambiente de educação. Você sabe que na escola da minha filha eles têm um projeto instalado que chama Líder em Mim.
Isso. Que são os oito ensinamentos fundamentais que vão desenvolvendo as crianças ali desde o ensino infantil e vão trabalhando todos os 8 passos da liderança. Isso é muito legal, né? Isso é meu sonho, né? Que isso pudesse estar numa escola pública, né? Que pudesse estar em todas as escolas. Mais uma vez, né? Não quero aqui deslegitimizar as iniciativas que a gente tem. Que já tem. Mas, de uma maneira geral, a gente ainda fica muito ligado a essa coisa, né? Do professor corrigir. Eu vejo isso pelas minhas afilhadas, né? Que vale a pena compartilhar. Então, uma vez eu dei um quebra-cabeça para uma delas, falei assim, ó, tá aqui o quebra-cabeça para você montar. Né? Leve o tempo que você precisar, mas monte o quebra-cabeça. Bom, cheguei na semana seguinte, já estava praticamente montado, né? Falei, nossa, mas como... mas o vô me ajudou, a avó me ajudou. Aí você fala, a gente tem essa mania de querer fazer solucionar. por... Não, deixa ele fazer, leva o tempo que precisar, mas deixa que a solução venha deles, né? A não ser que, obviamente, eu falo isso também dentro das companhias. Né? Deixa as pessoas participarem, trazerem a sua experiência, compartilharem para que a gente possa construir. Às vezes não dá tempo. Quando não der tempo, quando a gente precisa ter uma atuação mais, né, imediata, vamos lá e vamos atuar. Claro. Mas como é que a gente vai aprender? Eu tinha um chefe que falava assim, congela o que você está pensando agora, Para. Faz do meu jeito, né? Não pensa, faz do meu jeito. Depois a gente conversa como é que a gente chegou nesse ponto. E eu falo, é isso, o processo é esse. Mas fora isso, a gente precisa permitir as pessoas, porque senão a gente fica sempre terceirizando a culpa, né? Chão de fábrica, não fez. Por que não fez? Porque o meu chefe falou que não era para fazer, porque ele não falou que era para fazer, porque ele não chegou e não deu start. Então as pessoas ficam sem muita poder de decisão. Autonomia também, né? Autonomia, com certeza. Nós estamos falando sobre recursos humanos, sobre educação, sobre modelos, se é que eles existem. Marcelo, vamos falar agora de um desafio que eu, como profissional de RH, enfrento todos os dias, que é contratação de pessoas, retenção de talentos. Eu vejo que hoje, pós-pandemia, quando eu vou abordar um possível candidato para uma vaga, antigamente as pessoas queriam muito saber salário, né, pacote de benefícios, e hoje eu tenho uma pergunta que é até engraçado. Eu preciso ir no escritório? É presencial? Então, isso se eu falar que já é um fator de eliminação. O candidato se auto-exclui do processo. Em contrapartida, se eu estou procurando um candidato, fazendo alguma vaga para algum cliente meu, de uma outra atividade que eu tenho, e eu falo, olha, só que é presencial, tudo bem? E é uma pessoa mais velha mesmo, eu falo assim, tudo bem, eu sempre trabalhei assim, né? Como que você acha que o mundo vai ser daqui para frente em relação ao trabalho remoto, que se antecipou com a pandemia, né? Se antecipou. O que você acha disso? A gente fala em trabalho remoto já tem uns 20 anos, né? Pelo menos, né? 20, 25 anos. Que ele poderia acontecer em algum momento, né? No Brasil. A pandemia acelerou isso, obviamente. Mas eu acho, Patrícia, que é um modelo híbrido, cada vez mais, né? Eu vejo que as pessoas, por exemplo, que trabalham só em home office, né? Que ficam só em casa, que trabalham só de casa, às vezes elas sentem falta e me dizem isso, né? Puxa, eu acho que a gente podia estar mais presente, podia ser 1 vez, 2 vezes por semana. Então, tem modelos que não admitem o modelo híbrido, né? Tem trabalhos que não admitem o modelo híbrido. E não porque a empresa né, dura, mas é porque o negócio mesmo não dá, né? O negócio, a maneira de você entregar o serviço, a maneira de você entregar o produto, não dá, não é possível. A interação que você precisa ter com times. Que você precisa ter. Então, quer dizer, por exemplo, vamos pensar numa linha de fabricação de automóvel. Não tem jeito de fazer online. Não, né? não tem. Agora, vamos pensar numa fábrica de automóveis, né? Na indústria automotiva, o departamento administrativo é necessário? Às vezes sim, às vezes não. Então, acho que o modelo cada vez mais é o híbrido e vai variar de acordo com o negócio, né? O que eu vejo muito é que as pessoas querem, até para ter algum conforto ou trazerem um equilíbrio de vida, esta oportunidade de não terem que ir, por exemplo, ao escritório todos os dias.
Se for possível para o negócio, eu acho que cada vez mais é a gente entender mesmo a equação, né? Você pega o Elon Musk, né? Quando ele adquiriu lá o Twitter, a primeira coisa, volta todo mundo para o escritório, não quero ninguém fora do escritório. Algumas empresas estão exigindo novamente o retorno integral ao escritório. Quer dizer, eu acho que é modelo, né? Que é modelo. A gente vai perder algumas pessoas em função disso? Vai perder alguns talentos? Vai. Né, em função disso, vai. Vai ganhar outros? Vai. Vão outros que vão se adaptar? Vão. Né? E outros também não. E outros também não. Então, mais uma vez, é aquela coisa, né? O mais forte não é aquele que faz milagres, é aquele que se adapta. Então, cada vez mais, deixa eu me adaptar, deixa eu entender. Quando eu acordo, eu tenho duas coisas que vão acontecer comigo, eu tenho certeza. Alguma coisa vai mudar e algum erro eu vou cometer. Não posso repetir os mesmos erros. Eu também sou dessa parada aí, não Deixa eu ver os erros novos aí que eu quero cometer. E aprender com os erros dos outros também, né? A nossa vida é muito curta para cometer todos os erros possíveis, eu digo. Deixa eu aprender com os meus, deixa eu aprender com os erros dos outros. E mais do que tudo isso, quando eu escolho, né, algumas vertentes profissionais, eu vou ter que lidar com dificuldades. Então, acho que é olhar cada vez mais para até que ponto eu quero lidar com algumas dificuldades, até que ponto eu quero lidar com algumas questões comportamentais. Então, a gente falava, né, há pouco aí a respeito do líder. Né? Você pega hoje 85% das pessoas se demitem do líder, não se demitem das companhias. Exato. Então, acho que cada vez mais a gente cuidar do desenvolvimento da liderança, do desenvolvimento das pessoas que querem ocupar cargos de liderança, né? Porque eu digo que liderança é uma escolha pessoal e pode ser de autoliderança até, né, líder numa comunidade, no time de não precisa ser de futebol, corporativo, do churrasco, né, ou do corporativo. Então é uma escolha, né? E eu vou ter que lidar com isso agora, compreender que na equação da liderança o principal ingrediente são as pessoas. Você acha que o líder ele já nasce líder? Porque na minha concepção, existem pessoas que não são para ser líder. E tudo bem. Isso não faz dela uma pessoa menos importante, claro que não. E tem aquelas que, puxa, você vê que desde sempre já lidera ali o grupinho de amigos, né? A criança, você já fala, nossa, isso daí já nasceu com o que a mais e você pode desenvolver para isso. Mas em contrapartida, tem pessoas que não têm o mínimo tato, porque eu acho que para ser líder, você tem que ter o tato de lidar com outras pessoas. E tem gente que não tem isso. Você acha que isso se aprende? Eu acho. Você acha? Eu acho, sabe por quê? Nós precisamos abordar principalmente a questão de contexto. Eu posso até não falar em termos corporativos, que eu não tenho habilidade para liderar. Mas vamos lá na minha comunidade, na minha igreja, na minha rua, na minha vizinhança. Então, quer dizer, eu preciso olhar a liderança, ou compreender a liderança de uma forma ampla. Liderança é conduzir pessoas para o objetivo comum, estar ao lado delas, com elas, né? Tá bom, mas às vezes dá para fazer algumas tarefas sozinhos? Dá. Eu tenho um monte de pessoas que não querem o caminho da liderança, de liderar outras pessoas, e querem ser especialistas, por exemplo. É um caminho ótimo, mas eu conheço um monte também que escolheu o caminho do especialista, chegou no meio e falou assim, não, acho que eu vou tentar. Eu acho que a gente nasce com algumas habilidades, então aí os testes, os assessments de perfil comportamental para compreender. A gente nasce com algumas habilidades. Mas não adianta, eu posso ser uma pessoa super competente com números, na comunicação, o que quer que seja, e falar assim, não quero trazer ninguém junto. Mas você tem tudo na opinião de quem? Né? Tem que ser na minha. Então deixa eu ver o que eu preciso fazer, como é que eu preciso desenvolver. Né? Eu lembro sempre do Paul McCartney, né? Paul McCartney é canhoto, né? E ele falava assim, uma das grandes dificuldades quando a gente começou é que não se produzia efetivamente uma guitarra específica para canhotos. Né? Eu tive que mudar, tive que fazer, né, do meu jeito lá. Aí eu sangrava meus dedos até, mas eu aprendi a fazer, né, até que eu influenciei também para que eles começassem a fazer um outro tipo de produção. Eu não sei nem se essa história é verdadeira, mas é uma história que é contada por aí, acho que pode até... É válida, é legítima. Né? É legítima. Né? Eu falo, eu quero isso. Esse é o desenvolvimento. Eu quero assumir uma liderança. Você vai ter que lidar com gente, você vai ter que lidar com diferentes comportamentos, você vai ter que lidar com diferentes humores.
Você vai ter que lidar com esse bichinho que chega todos os dias, esse bichinho, né, de 2 patinhas, que pensa, que tem sentimento, que tem ego, né? Não sei se você assistiu, né? Quem está nos assistindo agora assistiu aquele filme que conta quando eles fizeram o SA for Africa, né? Juntar todos aqueles artistas, né? E Nossa, incrível aquilo. Incrível. E o Quincy Jones pôs uma placa, né, na porta e falou assim, deixa o seu ego na porta. Né? Porque você imagina ali, de Michael Jackson passando por Cyndi Lauper, Bob Dylan, todo mundo reunido ali, você cada imagina. Um na sua, né? Cada um com a sua estrelinha brilhando tem que ir para uma causa maior. Eu tô lendo um livro que, inclusive, foi o presidente lá da Exato, deixa eu aproveitar. Exato Digital é o nosso patrocinador, eu quero agradecer e dizer para você, se você quer proteger o seu CPF, o seu CNPJ, aponte o celular para o QR Code que aparece na tela, que você vai conhecer a solução e se proteger contra fraudes. Bom, Marcelo Tavano nos deu, nosso presidente, um livro para cada um dos líderes que chama O Ego é o Seu Inimigo. E né? Quando você coloca o ego... Algumas coisas vão acontecer em função dele, não dá pra gente dissociar, né? O ser humano dele, né? Algumas coisas vão acontecer em função dele, pode... mais uma vez, voltando à música lá, né? Você assistiu o filme lá do Freddie Mercury, né? Ai, maravilhoso. Quer dizer, impulsionou, né? Impulsionou a carreira, impulsionou a ele mesmo, né? A maneira como ele tinha uma autoconfiança, enfim. Total. Mas, na maioria das vezes, no relacionamento, e também houve implicações também negativas. Sem dúvida. Então, muito possivelmente, mais uma vez, Patrícia, ampliar o espectro, ampliar o campo, ampliar as possibilidades, falar, eu vou conviver, eu saio de casa sabendo que eu vou conviver com modelos diferentes. Com pessoas diferentes, com aspirações diferentes o tempo inteiro. Né? E aí, como é que eu lido com isso? Deixa eu traçar minha estratégia. Eu já sei disso. Eu já saio de casa sabendo disso. Já saio de casa sabendo das minhas dificuldades. Né? Verdade. Dos meus desafios. Então, deixa eu compreender isso o quanto eu quero. Eu digo que eu tenho um monte de sabotadores e autossabotadores. Eu luto bravamente contra eles todos os dias. Às vezes eu perco. Né? E todos os dias eu perco. Então, em alguns momentos. Aí mas quando a gente coloca ali num equilíbrio, né? Quando tá positivo, é muito melhor. Você sabe que eu passei, antes de entrar efetivamente trabalhando com RH, como RH, eu trabalhava na área comercial, vendendo para RH. Era uma cadeira diferente. Então, hoje, né? Acho que tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida... A gente tem que ir colocando ali na nossa bagagem, porque a gente vai usar tudo que a gente aprende. Então, hoje eu vejo que a minha capacidade comercial, ela me ajuda muito, porque quando eu vou entrevistar um candidato, a gente não pode ter a pretensão de que eu, empresa que estou te oferecendo. Não, as pessoas também têm o direito de quererem ou não. Então, eu tenho que vender para eles, para esses candidatos, a empresa, a cultura, o que a gente espera, o que a gente faz. Então, também tem esse trabalho e a gente tem que ter, enquanto RH, o respeito de tratar aquela pessoa que está buscando uma oportunidade, de que ela conheça tudo, que ela tenha claro que a escolha dela, ela vai ser pautada num respeito do lado de cá. Né? A gente tem que ter, assim, e também se a pessoa não foi selecionada, você dá retorno, isso faz parte de um processo que eu acho que as empresas têm que ter cada vez mais, porque eu vejo muita gente que aciona um candidato, passa por um processo e sequer dá um retorno, né? Você gostaria que fizesse isso com você, de ficar ali naquela expectativa, de aguardando, às vezes a pessoa passou por um processo longo. Então, esse respeito enquanto cidadãos que somos que tem que prevalecer sempre. Eu concordo com você. Acho que assim, a gente tem uma grande dificuldade ainda de, por exemplo, dentro das empresas, dar feedback. Né? Eu sou muito chamado, vamos fazer um workshop de feedback. Vamos, porque é uma coisa que a gente fala com naturalidade, mas que não é fácil de fazer. Não é fácil de dar, não é fácil de receber. E se a gente muitas vezes não faz dentro da companhia, imagine para fora.
Né? Então, eu acho que este respeito que você fala da companhia não é só quem está dentro, é quem também pode interagir com a companhia, é quem pode prestar serviço, são todos os componentes ali, todos os colaboradores e todos os prestadores possíveis de serem parceiros. Né? Há alguém que poderia estar na nossa empresa, fizemos uma entrevista, talvez não seja aquele o momento, mas pode ser que dali a 2 meses, 3 meses, Sim. 1 ano, seja o momento. Então é uma coisa para a gente preservar. E eu conheço um monte, você deve conhecer também, as pessoas que estão nos vendo também, um monte de gente fala assim, com aquela empresa eu não quero, nunca mais mando meu currículo. Para aquela empresa, eu nunca... Sabe, isso é uma coisa que é pior. Eu não vou agradar todo mundo. Isso já não é... Nenhuma empresa vai agradar todo mundo, por diversas razões e motivos. Mas não pode ser por culpa de quem está contratando. Né? Não pode ser por responsabilidade falar assim, nós não demos o atendimento adequado a um candidato e por isso ele não vai estar aqui. Eu, como líder, não dei atenção à minha equipe e por isso eu não obtenho o melhor dela. Eu, como contratante, não dei a menor atenção ou olhei para o meu parceiro como eu poderia olhar, por isso né, eu não tenho esse resultado que eu gostaria. Então, acho que cada vez mais a nossa responsabilidade é construir ambientes onde as pessoas queiram estar. Queiram estar. E isso eu quero te falar uma coisa, agora que você citou isso agora há pouco, eu acho que é importante. Esse negócio de retenção, ninguém quer ser retido. Retenção não é um desejo do colaborador. Retenção é uma coisa que inventaram, né? Que falaram assim, nós precisamos criar programas para reter. Ninguém quer ser retido. O que você precisa é criar programas onde cada vez mais a gente tem um ambiente onde as pessoas queiram ficar. Mudar essa palavra aí. Exato. Cria uma palavra aí. Vamos pensar daqui a pouco e pode ser que no próximo bloco a gente fale. Mas a ideia de você falar, cara, o ambiente fala assim, eu quero ir para lá todos os dias, porque lá eu vou investir 10, 12 horas do meu dia. Não, 10, 12 horas é muita coisa. Eu também acho que também vamos menos, gente. Vamos dizer que a gente invista as 8 horas regulamentadas. Mas você está indo para o trabalho, você tem um tempo de deslocamento, você está voltando do trabalho. O todo, né? O todo. Então, é pensar assim, eu estou indo para lá porque eu quero ir para lá. Né? Não eu estou indo para lá e falo assim, qual que é a perspectiva de eu sair de lá o mais rápido possível? Qual que é a perspectiva de eu digo sempre, né, eu brinco sempre que é brincar de roxinho, né, com o meu chefe, que é apertar o pescoço até ficar roxo, né? Porque muita gente tem essa vontade, o cara não faz porque sabe que não pode fazer. Agora, a gente vai criar retenção, vou aumentar o salário, não é motivação. Não. O salário tem duração. Vou criar cargos novos. Política de benefícios. Eu começo política de benefício. O cara pode ter o benefício que tiver, pode ter. Se o ambiente não for bom. Patrícia, eu conheço gente que ganha, né, em participação em resultados, algo assim, estratosféricos. 3 dígitos. Com certeza. E o cara fala assim, tô louco para sair, não aguento mais. Por estresse, por ambiente, por relacionamento, por pessoas com as quais ele lida no dia a dia. Pessoas tóxicas. E as pessoas viram e falam assim, cara, eu quero sair. Quantas pessoas... Eu ouço muita história ainda, né? Eu vou largar tudo para ir vender coco na praia. Nossa, né? Muito, eu vou largar todo tudo para ir fazer o caminho de Santiago ou o caminho da fé. Tá bom, mas pensa um pouquinho, como é que você quer construir isso, né? E justamente como é que você pode ajudar o seu ambiente a ser melhor? Não é ficar reclamando o tempo inteiro, esse com certeza não é o caminho. É propor soluções que sejam adequadas, possíveis de serem financiadas, né? E que a gente possa condizer com a nossa realidade. Eu falo assim, eu sou apaixonado pela Disney. Acho que ela tem, né, políticas e olhares maravilhosos. Mas tem um monte de gente insatisfeita lá. Com certeza, né? com certeza. Aí a pessoa fala, vamos colocar o modelo Disney aqui no nosso negócio. Se couber, se tiver alguma coisa de ambiente que é legal, ótimo, mas não vai caber tudo. Né? E nos ambientes, na sua grande maioria. Até porque não é a Disney, né? Isso, o modelo Disney serve para eles. A gente pode aprender muito, tem muita coisa a ser ensinada, como tem em bancos, né? Como tem em imobiliárias, como tem em indústrias, todo lugar tem o seu modelo ali, o seu... Vamos aprender. Essa construção é por meio de um feedback honesto, sincero, claro, onde a gente cria confiança e não tem receio de, muitas vezes, se expor. E essa exposição não é ingênua, não é fruto da ingenuidade. É compreender que às vezes eu vou confiar em alguém e eu vou errar. Não posso errar sempre. O ruim é que esse negócio de confiar nas pessoas e errar, né? Óbvio. Eu parto do pressuposto que todo mundo é bom.
Até que me prove o contrário. Então, muitas vezes eu, Patrícia, gero muitas expectativas nas pessoas, crio muitas expectativas e me frustro. Mas eu venho aprendendo, né? Como a gente sempre aprende, o tempo inteiro aprendendo, que crie tudo. Até um bode na tua casa, mas não crie expectativas. Com isso, você se frustra menos. E coloca na mão do outro menos. Então, por exemplo, quero ganhar a confiança da Patrícia. Tem que ficar andando atrás da Patrícia, né? Eu lembro sempre da 25 de março, né? Que é o comércio popular aqui em São Paulo, né? Onde você tem um vendedor de pendrive, você está andando lá, o cara está atrás de você, olha o pendrive, você vai no banheiro, olha o pendrive. É verdade. Então você fala assim, eu vou andar atrás da Patrícia para ganhar a confiança dela. Não, Patrícia, eu confio que nós temos uma relação adequada, que a gente vai dizer algumas coisas que talvez não agrade um ao outro em um determinado momento, que a gente tem os limites profissionais os quais a gente precisa respeitar, né? Mas eu confio que você está aqui para fazer o seu melhor, para dar o seu melhor. E eu confio. Então, confiança é algo que você entrega. Não é ingenuamente, mas eu entrego, né? Porque se eu ficar dependendo do outro para confiar, eu ponho na mão do outro todas as minhas decisões. Todas. Né? E aí você cria aquela fileira, ou aquela quantidade de pessoas que só dizem sim. Você pode dizer sim, né? Mas o sangue das corporações, o verdadeiro sangue que pulsa nas veias, que corre nas veias das corporações, são os conflitos. Eu acho que a gente tem que conflitar o tempo inteiro, positivamente, não é confrontar. Positivamente, eu não concordo, eu tenho minha posição. E se a gente fizer dessa forma? E se as pessoas têm um ambiente onde ela fala assim, eu posso me posicionar, né? Posso até perder, vamos dizer aí, entre aspas. A minha opinião pode não ser a opinião que vai prevalecer, mas eu fui ouvido. E as pessoas querem ser ouvidas, querem proximidade, querem pertencer a algo. Ao que eu pertenço? Eu lembro do Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos, né? Eu faço uma coisa repetidamente. Muita gente ainda faz isso repetidamente. Sim. Agora, hoje em dia, o diferencial é por que eu faço isso? As pessoas querem saber por que eu faço isso repetidamente. Você já leu um livro que chama, do Simon Sinek, chama Comece pelo Porquê? Conheço bem e conheço inclusive o Simon Sinek. Já tive com ele 2 vezes, né? E até questionei o modelo uma vez com ele, né? Conversando com ele num evento, muito rapidamente, porque os americanos se protegem, né? Então eles, é o superstar e tal. Eu sentei com ele num carrinho de golfe e no caminho fui conversando com ele. E aí eu falei para ele, o seu modelo é maravilhoso, porque você começa pelo porquê, o que e o como, né? As pessoas respondem o que, as pessoas respondem o como, e o porquê tem um pouco mais de dificuldade. O que eu acho que pode acrescentar nos intervalos aí é o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, com quem eu faço. Porque não dá para cumprir o propósito sozinho. Nunca. Eu tenho o propósito de fazer alguma coisa. Não dá para fazer sozinho. Vou precisar de equipe, vou precisar de time, vou precisar de família, de comunidade, de corporação. Então eu falo assim, naqueles intervalos. A comunidade que compre, né, o que eu estou fazendo. Exato. Não comprar no sentido literal da palavra de comprar financeiramente, mas comprar a minha ideia do que eu estou. Patrícia, até espiritualmente, no que eu acredito que está acima de mim. Não acredito em nada, mas no que eu acredito então que está ao meu lado. Aquilo que eu respeito. Então você pega o modelo do Sinek, maravilhoso, o Golden Circle. Só que naqueles intervalinhos, puxa lá uma setinha e fala assim, com quem? Com quem? Com quem? O que eu faço com quem? Como eu faço com quem? Por que eu faço com quem? Ótimo. É uma pergunta que talvez a gente tenha que fazer no dia a dia. Né? Excelente. Eu tenho um propósito, a companhia tem um propósito. Mas você comunicou isso? As pessoas sabem. Missão, visão e valores. Na maioria das vezes está na parede. Né? Então, isso é uma coisa que tem que permear. Ele é o critério de desempate. Né? Ele é a coisa para a gente trilhar o mesmo caminho. E detalhe, né? Missão, visão, valores não pode só estar na parede. Liderança ou exemplo é uma coisa que você não vai uma escada, ao contrário, é de cima para baixo, então tem que dar o topo da pirâmide, dando exemplo e fazendo as coisas acontecerem de uma forma sustentável, que vai cascateando de uma maneira muito natural para que as coisas ocorram. E para mim não tem nada pior que eu já vivi isso, não sei se você já passou em algum momento da sua vida por isso, mas quando você fala das pessoas que estão no ambiente corporativo, que querem se sentir pertencentes àquilo, não tem nada pior do que chega no domingo à noite, você respira e fala, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Esse sentimento é horrível. É horrível. Então, você querer estar
torna a vida mais leve, a vida no trabalho mais leve. Não necessariamente desde sempre, desde que você começa ali a sua caminhada no trabalho, né, no seu ambiente corporativo, você vai fazer o que você gosta 100% do tempo. Não, muito pelo contrário. Né? Você tem que percorrer um caminho difícil, com vários percalços, mas um dia você pode chegar lá fazendo exatamente o que você gosta de fazer, e aí... O pior de tudo, sabe o que é? Não é o domingo só, é quando você tem esse sentimento domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? Na sexta-feira você fala assim, agora não tem mais, que amanhã é sábado. Uhul, sextou! Sabadão você fala, que bom, amanhã é domingo. Não, e as pessoas passam por isso, né? Em outras gerações passavam isso até mais obrigatoriamente. Hoje talvez as pessoas estejam menos sujeitas a isso, mas ainda estão. Tem que garantir a base da pirâmide, né, de mais necessidades, né, pessoais, de alimentação e tal. Então, cada vez mais criar um ambiente onde as pessoas queiram estar. E a questão da missão, visão e valores, ela é tão importante que ela pode ser o critério sempre de desempate. Porque ele pode ser usado contra mim se eu não fizer. Então, vou dizer que eu seja CEO de uma empresa. Se eu não seguir, isso vai ser usado contra mim. Se eu seguir, isso vai ser usado a meu favor para que eu possa permear o que eu quero dentro da companhia. Então, cuidado com a missão, visão e valores. Quando você for construir. Claro, quando você for construir. Claro, porque ela é o que vai desempatar. Eles põem na parede lá, mas ninguém segue isso. Né? Primeira relação que a gente tem de um líder, por exemplo, com alguém aqui dentro da companhia, a pessoa me distrata, fui desrespeitado. Olha lá, mas está lá respeito nos valores da empresa, e aí? Você sabe que eu acho que a gente vai ter ali, ao longo do dia, quando você falou que o ambiente de uma empresa, ele é muito mais valioso quando ele diverge, quando ele tem conflitos e não confrontos, né? Você me falou isso agora. Quando, de repente, você está ali numa reunião de trabalho, debatendo as coisas, e você cria ali, conflita, e, de repente, você sabe virar assim, puxa, é hora do almoço, vamos almoçar? Né, você não leva aquela discussão pro lado pessoal. Você tem que ter sempre a maturidade de ver que a gente está discutindo um assunto para um bem comum, para o resultado no final do dia, mas que aquilo não vai mexer na minha relação com você. E essa é a relação da confiança que a gente estabelece com as pessoas. Nós somos muito apaixonados por pessoas. Isso é do latino-americano, de uma maneira geral. Sim. Nós temos menos conforto em lidar com essas situações. Normalmente a gente mistura um pouco as estações. Mas é compreender que o conflito positivo, ele é uma troca de ideias, né? Eu vou conflitar e trazer a sua ideia, que talvez seja o oposto da minha, seja um contraponto, e eu lido com isso. O problema do conflito negativo é quando eu começo a atacar as pessoas, né? E aí eu tenho ambientes mais passivo-agressivos, onde as pessoas não falam para as pessoas, vão falar no corredor. A rádio peão. A rádio peão. Eu saio de uma reunião, e aí foi decidido naquela reunião, eu chego lá fora e começo a falar, eles decidiram, eu estava contra o tempo inteiro, mas eles decidiram. Mas você estava na reunião. E sempre tem, né? Sempre tem. Mas você estava na reunião, por que você não trouxe o seu ponto? Por que você não construiu Porque junto? também não quer se expor, não quer colocar a cara a tapa, digamos assim. Aquele é o momento. E se não for um ambiente onde você tem a segurança de fazer isso, é melhor repensar. Repensar. Se aquele ali é o seu lugar de efetivamente estar. E muitas vezes, Patrícia, as pessoas ficam por uma questão de cumprir as necessidades básicas. Até o momento que elas falam assim que eu achei, lembro sempre do Diabo Veste Prada, né? Que ela convivia com a Meryl Streep, não vou lembrar o nome da personagem agora, mas ela falou assim, eu vou aguentar isso mais um ano, depois eu vou tomar a minha... Isso acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. Então tá bom, qual que é o seu limite? E mais, qual que é o seu limite de não falar para outra pessoa de maneira respeitosa, trazendo a sua opinião, de fazer uma construção. Você pode até ouvir, eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito, tá bom? E eu vou lidar com isso, ou não. Ou não. Mas é importante a gente abrir essa oportunidade. E isso cabe ao líder. O líder é o responsável por permear isso na equipe, por trazer que as pessoas possam ser elas mesmas, que as pessoas possam, né, exercitar aquilo que elas são e gostariam de ser, né? Eu tenho um caso, não sei se dá tempo ainda, mas eu tenho um caso espetacular aqui para contar para você. Eu estava num treinamento onde uma pessoa, uma trans, né? Ela virou para mim e falou assim, meu nome é Alex ou Amanda, você escolhe, falou para mim. Eu falei assim, mas como é que você prefere? Amanda. Então vou te chamar de Amanda. Aí ela virou para mim e falou assim, mas aqui no meu ambiente não dá.
Então eu falei, eu fico pensando na amargura dessa pessoa de ir para um local de trabalho onde ela não pode ser ela mesma. E aí, assim, eu não sou muito de interferir, assim, né, muito incisivamente, né, com o RH, mas naquele momento eu chamei o RH e falei, talvez a gente precise conversar um pouquinho sobre isso, porque nós nunca vamos obter o melhor dessa pessoa aqui. Sendo que ela está no ambiente, ela não pode ser a essência dela. É verdade. Então o RH até repensou, criou uma política interessante, né, dentro da companhia, a partir desse caso que aconteceu na sala de aula. Então acho que é isso, quer dizer, deixa eu criar um ambiente para as pessoas poderem vir e trazer a sua bagagem, trazer aquilo que elas possam ser e que esteja dentro daquilo que a gente parametrizou. Né? Também não pode fugir muito, né? Tem que ter o respeito, sim, pela diversidade, e a gente vai falar de diversidade daqui a pouquinho, mas tem que ter respeito, mas também tem que, no final do dia, existe a corporação, o CNPJ é eu falo que é o coletivo de CNPJ é um monte de CPF, né? Que a gente tem que respeitar individualmente cada um, mas o objetivo, o propósito do CNPJ também tem que ser respeitado. Patrícia, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo e estava todo mundo feliz nos ambientes de trabalho. Se você perguntar hoje, tem uma pesquisa da Gartner saída recentemente, onde 65% das pessoas, dos profissionais entrevistados, estão à beira do burnout. Né? Essa é uma notícia muito ruim, mas a gente tem as pressões do dia a dia, tem aquilo que nós estamos fazendo agora. E as empresas têm cada vez mais procurado, né, se adequar, trazer. Agora, não dá para fazer tudo. Né? Eu digo assim, que você é um bom líder quando você ouve a sua equipe. Se você ouvir a sua equipe e fizer tudo o que ela quer, ou não fizer o que ela quer, você tem uma possibilidade de ter muito uma liderança ruim, quebrada aí. Se você fizer tudo o que ela quer, com certeza você tem uma liderança ruim. Né? Não adianta, muitas vezes tem que equilibrar a sua decisão. Deixa eu ouvir, deixa eu filtrar e vou tomar a decisão. A liderança é uma posição mais solitária em função dessas decisões. E entender que eu não vou agradar todo mundo o tempo inteiro. Exato. Né? Mas deixa eu ouvir, deixa eu considerar, deixa eu pensar. Liderança é fantástica atenção às pessoas. Eu entender que eu tenho que falar com a Patrícia de um jeito, com fulano de outro, com Beltrana de outro, né? Mas compreender as diferenças. Alguns eu vou ter que explicar um pouquinho mais, outros, né, um pouco menos. E tudo bem também, mas compreender isso. E às vezes até trazer. Patrícia, eu já sei que muitas vezes para você, se eu falar em 3 segundos, você compreende. Vamos lá, né? No perfil, né? Exatamente, no perfil. Com você eu sei que eu tenho que explicar um pouquinho mais. Mais detalhado. Eu dava treinamento numa empresa onde as pessoas não podiam usar as mesas todos os dias, né? A mesma mesa. Não é fixo, né? Fixo. Então a ideia era cada um tinha o seu armário, colocava o seu material, limpava a mesa. Eu chegava lá para fazer o trabalho, as pessoas de um determinado perfil já tinham tirado a mochila, estavam sentados no chão com o computador que eles tinham que resolver rapidamente. Tinha outro que ficava passeando com a mochila 40 minutos entre as mesas. Conversa, beija, abraça, fala. Esse é o comunicador, né? Aí eu vou lá. Tem outro que fala assim, nossa, eu esqueci a foto da minha família naquela mesa. Nossa, deixei meu copinho com os lápis. Já deixei meu carregador, porque ele não quer mudar de mesa. E tem outro que você vê que gosta mais no canto, ele quer mais privacidade, ele quer olhar para a janela, ele quer outra perspectiva. E tá tudo bem. Agora, deixa eu compreender. Para alguns eu preciso dar mais dados, para outros eu preciso estar mais próximo. Qual que é o seu perfil? O meu no DISC eu tenho muito do I, né, que é estar com as pessoas, né? E do D também um pouquinho, que é assim, buscar o resultado. Mas eu tenho que exercitar todos. Todo mundo é uma mistura de todos. Todo mundo é uma mistura de todos. Quando você pega para falar de pessoas, você fala desde do comportamento de criança, do desenvolvimento, da educação, da vida adulta, de tudo. A gente tem visto muito, Pirani, que esse excesso de trabalho, o mundo já é uma velocidade absurda, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, e o trabalho remoto, eu acho que, de uma mesma forma que foi um divisor de águas, onde as pessoas puderam acessar várias partes do mundo ao mesmo tempo e falar com gente de tudo quanto é lugar, numa reunião remota. As pessoas ganharam tempo que elas dispendiam no trânsito, né? Para ter uma qualidade de vida, algumas, mas muitas delas acabaram
se mergulhando numa reunião em sequência da outra, aquela coisa que não para nunca, come ali na mesa, não se atropelando. E vem o burnout, vem as doenças mentais, vem que isso é uma coisa que a gente está tratando cada vez mais com muito mais atenção dentro das organizações. Como que você tem visto esse assunto aí nas suas pautas ultimamente? Eu acho, Patrícia, que as pessoas estão procurando alternativas onde elas possam, vamos dizer, estar mais equilibradas nesse aspecto. E é por isso que talvez a gente tenha muito essa coisa, né, das pessoas, olha, eu vou entrar no horário e sair no horário, né? Qual que é a qualidade? Eu vou poder trabalhar de forma híbrida. Eu acho que isso já é um indicativo de preocupação com a saúde de uma forma geral. Você vê até as companhias criando, né? Isso já tem algum tempo, mas é uma preocupação constante. Academias dentro das empresas, né? Locais de descompressão dentro das empresas. Então, convênios, né? Com Gympass. Exato. E convênios médicos, sim, né? Enfim, sim. Benefícios, pacote de benefícios. Eu acho que isso já é uma preocupação, né? Eu penso sempre o seguinte, vamos no básico lá. Para que a gente cria as coisas? Né? Para que a gente faz? Ou para quem? Eu não crio coisa para parede, né? Eu crio coisa para pessoas. Todo produto, todo serviço é para ajudar, contribuir ou atender necessidades das pessoas. Tá bom? Na hora que a gente está fazendo isso, tem um monte de robô fazendo um monte de coisa. Então eu falo assim, qual vai ser o nosso papel quando os robôs fizerem tudo? Que eles vão fazer, né? Vão fazer, cada vez mais eles vão fazer. Você se assusta com isso? De jeito nenhum. Não? Eu quero ter muitos amigos robôs até, né? Eu sei que não vai ter a mesma qualidade de relacionamento, mas tudo bem, às vezes estão aí. Mas eu digo que vai ser uma coisa que vai estar cada vez mais habitual. Então, para te trazer uma coisa, eu estava fazendo uma reforma de uma casa, então eu tenho uma equipe de pedreiros lá, né? Tem um pedreiro, um servente, um ajudante e tal. E aí eu vejo o meu pedreiro. O pedreiro é muito preocupado com tecnologia, né? Então ele fala assim, eu vou fazer o reboco, mas eu vou comprar uma máquina para fazer o reboco da parede. Eu vou comprar uma máquina para fazer agora textura projetada, que eu nunca tinha ouvido falar, ele que me falou lá da construção civil. Aí eu vou comprar agora um negócio, uma pistolinha para fazer, invernizar madeira. Então você vê que a tecnologia é para auxiliar aquilo que acompanha o trabalho dele, ou que prolonga o trabalho dele. Auxilia. Auxilia. Você pega, por exemplo, a FEICOM, que é a feira de construção, né? Ela vem aumentando a participação de pessoas que trabalham mais na base, na operação, como os próprios pedreiros, como mestre de obras. E a tecnologia, então, está atendendo um segmento que até então não é uma novidade para nós, do pedreiro ficar preocupado... Que é um trabalho meio que artesanal ali, artesanal, né? E quer dizer, pô, e braçal, que, né? De ouvir, às vezes, o pedreiro chegar bem no final do dia e falar assim, hoje eu tô cansado, né? E você fala, cara, e é um trabalho que você pesado tem que valorizar, né? Mas você vê que também tá feito a tecnologia. Ah, eu não sei fazer, deixa eu ir no YouTube para procurar. Quando é que você imaginava isso há 15, 20 anos atrás? Jamais, Era do conhecimento ali daquele segmento. Então, acho que todos os segmentos cada vez mais afetados pela tecnologia. E, obviamente, por meio das pessoas, porque sou eu que abasteço de informação. Total. Mas pensar cada vez mais qual vai ser o meu papel com as pessoas quando os robôs fizerem tudo. Quando a tecnologia, quando a inteligência artificial responder a todos os nossos questionamentos, né? E é o que já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, deixa eu pensar, né? Como é que eu crio ambientes onde as pessoas possam produzir melhor, mas mais satisfeitas. Como é que a gente tem um avanço nisso? Algumas companhias já estão criando departamentos, né? Ou diretorias de bem-estar e felicidade, né? De wellness. Cara, vamos. Acho que nós temos que pensar nisso mesmo. Essas são as perspectivas. Nós temos que tirar a possibilidade de termos dentro das empresas ambientes tóxicos cada vez mais. Comunicação não violenta também é a palavra da vez, né? Sempre. A frase da vez. Mas as pessoas precisam dizer para quem é tóxico o porquê ele é tóxico, porque às vezes a pessoa não percebe. Por vezes a pessoa é da natureza dela, da maneira dela, ela já vai, já faz, já entrega. E aí você não fala. Se percebe. Não se percebe. Então precisa falar, a gente precisa ter feedback, a gente precisa construir, a gente precisa, né, cuidar da saúde mental
do outro, porque eu não sei que tipo de pressão ele tá sofrendo naquele dia. E nem só pressão no trabalho, a gente não sabe lá na casa dele o que ele tá passando também. Ser humano completo, né? Não dá mais, você fala assim, vou separar o pessoal do profissional. Não vou. 8 horas da manhã, tô com dor de cabeça. Para a dor de cabeça, que ela é pessoal, eu vou trabalhar. Volta 5 horas. Não volta, né? É isso mesmo. O filho tá com febre em casa, tô com algum problema de saúde na família, tô com alguma questão lá com os meus pedreiros, né? Tem que resolver uma revisão do carro, sei lá, problemas dos mais banais até os mais graves. E as pessoas trazem isso pro trabalho, quer queira ou quer não. Como é que nós vamos lidar com isso? Onde passa a maior parte do tempo, né? Não se aceita mais hoje o comando e controle. A gente ainda tem muito, né, nas empresas. Tanto é que 85% das pessoas se demitem dos seus líderes porque atuam dessa forma. Mas as pessoas, até quietamente ou no seu subconsciente, falam assim, eu vou ficar livre disso em algum momento. As pessoas vêm com um sentimento, vou exagerar um pouquinho, um sentimento de vingança. Uma hora eu vou me vingar. E a minha vingança mais forte eu vou sair daqui. Né, eu vou sair daqui. Eles vão sentir minha falta, se Deus quiser. Mas a gente vai então, a gente, vamos sentir minha falta, se Deus quiser, tal, aí vou sair daqui, mas, gente, problemas vão existir em todas as companhias. Quando você lida com o ser humano, é sempre uma caixinha de surpresa, você não sabe o que está por vir. A gente, enquanto colaborador de uma empresa, ou nas nossas relações humanas, a gente tem que conhecer as nossas potências, mais uma vez, e as nossas deficiências também. E se interessar pela dos outros. E se interessar pela dos outros. É empatia. A empatia. Eu digo sempre que a empatia ela é precedida da compaixão, porque empatia não é fácil. A gente fala muito em empatia hoje, se usa muito esse termo, mas não é uma coisa fácil de ser feita. Eu acho que é precedida pela compaixão. Então, eu gosto sempre de dizer aqui, talvez uma história mais extrema, que seja o seguinte. Esses dias me perguntaram, Marcelo, você é a favor do sistema de cotas nas universidades? Boa pergunta. Eu falo assim, olha, eu gostaria muito de viver num país onde a gente tivesse cotas sociais, onde aquelas pessoas que efetivamente pela sua condição social não pudessem chegar à universidade, à sua formação. Só que eu, Patrícia, eu sou branco, filho de uma classe média, né? Nunca sofri bullying pela minha cor da pele, pela minha condição social, né? Já sofri bullying por outros motivos que não vêm ao caso, mas eu preciso entender desta pessoa que sofre isso todos os dias, como é que é. Isso é compaixão. Então não dá para você responder se você é a favor ou não. Não, dá para eu responder da maneira que eu acredito que o melhor seja este modelo. Mas eu preciso trazer na minha equação o que pensa uma pessoa que sofre isso na pele, na pressão, no dia a dia, na sua formação, de onde ela veio, com as dificuldades. E aí entra a compaixão. Compaixão não é dó ou pena, é compreensão da realidade do outro. E aí, depois, o estado da arte da compaixão é a empatia, que não é fácil. A pessoa fala assim, se coloca no meu lugar. Cara, tem um monte de coisa antes, né? Tem um monte de coisa antes. Você pode até buscar alguns elementos que te ajudem a compreender isso. Mas acho que o primeiro deles é a compaixão. É compreender o espectro do outro, compreender aquilo que o outro sofre ou sofreu. Né? E perguntar, ter interesse. Eu conheço uma série de pessoas, né, que poderiam ser beneficiadas pelo sistema de cotas que não querem. Conheço um monte. E conheço um monte que não quer justo e tal. Tá bom, deixa eu colocar isso na equação, mas deixa Como que essa pessoa foi criada? Em que contexto? Isso, como que ela sofreu? Deixa eu ouvir, porque é dela. É dela. É dela. Não, eu vou falar, olha, qual que é o meu modelo ideal? Só que o meu modelo ideal, eu não sou contemplado completamente. Difere. Deixa eu compreender aquele contexto lá. E falando nisso, falando em bullying, falando sobre racismo, muitas vezes, eu vejo que muitas empresas... Bom, diversidade já é um tema que vem há um bom tempo sendo pauta aí de congressos, dentro dos RHs, mas a gente vê muita empresa que tem, e eu já prestei serviço para a empresa, de ouvir colaborador que me procurou e falou assim, olha, fala-se muito em diversidade aqui dentro, mas isso é da porta para fora. Porque da porta para dentro eu não posso ser quem eu sou, assim como a pessoa lá que você citou aqui.
Como que você vê isso hoje? As empresas, a grande maioria está preocupada mesmo com isso? Ou é mais um termo bonito, agora ESG também é um outro termo que tá? Ou é mais para ficar bonito na foto? Não, acho que não, Patrícia. Acho que tem um esforço gigante, principalmente por parte dos RHs, para que a gente possa cada vez mais contemplar essa diversidade. Acho que sim, é uma coisa também de educação, é uma coisa de compreensão, é uma coisa de ensinar, né? Porque o que eu lembro sempre do meu pai, né? Meu pai era um piadista, né? Fazia piada de tudo, brincava com tudo. Se meu pai tivesse vivo hoje, talvez fosse tava preso. Né? Mas você fala, bom, está bom, as pessoas se adaptam, se adequam, né? Elas mudam e elas têm que cuidar conscientemente dos seus vieses. Eu brincava com algumas coisas há 10 anos atrás que hoje eu não posso fazer mais, eu preciso cuidar disso. Ah, Marcelo, mas às vezes escapa. Não pode escapar. Aí é um cuidado que a gente precisa ter, porque eu não sei o quanto eu estou invadindo o espaço do outro para ofendê-lo. E se por acaso isso acontecer, deixa eu compreender. Então eu tenho amigos, por exemplo, que são negros, né? Vários. Eu tenho um que é o Carlos, que é meu amigo há 40 anos, entregando a idade aqui, né? Mas é meu amigo há 40 anos, desde que... E o apelido dele, obviamente, há 40 anos atrás, quando a gente se conheceu, era Negão. E aí, um tempo atrás, alguns anos atrás, ele falou assim, por que você não me chama mais de Negão? Comecei a chamar de Carlos. Por que você não me chama mais de Negão? Eu falei, porque não dá mais. Porque as pessoas que estão à nossa volta podem compreender isso como uma ofensa. Eu não quero te ofender. E não quero que as outras pessoas imaginem que eu esteja te ofendendo. Ele falou assim, Marcelo, faz sentido. E aí ele compreendeu isso e acho ótimo. Pode até ser que ele sinta falta de eu fazer isso, claro, né, no nosso ambiente social com ele. Mas, assim, este meu viés, eu falei assim, que era até da criação nossa juntos ali, eu falei assim, eu tenho que abandonar, tenho que abolir. E alguns outros também, né? De você ver as pessoas ofendendo na rua. Gratuitamente. Quantas vezes as mulheres são ofendidas? Né? E tá aí o número de feminicídios, né? Nossa, tá aí o número de ofensas. Tá o número de assédios, né? Ontem acabei de ver um assédio aí, né, num elevador, né? Que você fala, cara, tem que denunciar, tem que falar. Tem. Você viu os casos dos jogadores aí agora? Pois é, e tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Parabéns então, pela justiça. E ter o cuidado. Então eu tenho lá, tem gente, por exemplo, né? Voltando lá ao Carlos, né? Aí você fala assim, eu fico sempre na dúvida. No começo eu ficava sempre na dúvida. Preto ou negro? Eu sei a diferença. Você sabe a diferença? Sei, mas aí, me diga, não me diga. Não, assim, eu até vi eu até mandei pra Renata ali pra gente chamar uma pessoa pra vir aqui. O preto é o que tem a pele retinta, que é o preto mesmo, né? Você é preto, você é negro e preto. E o negro é a raça, que pode ser ele pode ser pardo, ele pode não ser o retinto, então engloba mais aí a comunidade. Tem uma pessoa que pode ser uma pele clara, mas ter o cabelo de uma pessoa negra, então é mais ou menos isso. A gente entendeu assim, um pouquinho ali. E sabe como é que eu prefiro abordar? Eu entendo essa classificação, né? Mas eu prefiro abordar e perguntar, como é que você prefere? Como é que você prefere? A gente tem lá o comitê, né, que a gente trabalha, né, a gente tem várias pessoas, como é que vocês preferem? Não, negro, tá bom. Então, a gente trata dessa forma, porque as pessoas neste grupo preferem dessa forma. Eu acho, Patrícia, que cada vez mais deixa eu me precaver com relação a isso. Deixa eu compreender como é que eu posso lidar e de que forma eu posso lidar. Este é um erro que eu não quero cometer. E para não cometer este erro, eu preciso perguntar. Porque não é o meu ambiente. Perguntar não ofende. Não ofende. Eu moro do lado da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma maravilha, porque você tem representantes de todas as tribos. Não tem mais do que isso. Domingo a Paulista fecha lá 9 horas da manhã e fica até às 5 horas da tarde fechado, todo mundo transita. E você tem de tudo. Então você tem aquelas pessoas que... Outro dia até me assustei, né? Mas a pessoa tinha piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui, piercing aqui. E tava um monte de gente com piercing e tudo. Tá bom, é o reflexo, é aquilo que ela quer trazer. E como é que eu vou contestar isso? O que eu posso fazer como jornalista e que eu procuro desenvolver as pessoas é perguntar para ela o que é o jeito que eu penso, que eu quero enfrentar o mundo e que eu quero entregar. Tá bom? Ou me esconder também. Talvez, mas a pessoa com tatuagem em tudo quanto é lugar. Patrícia, 20 anos atrás, as pessoas escondiam as tatuagens. Olha que legal. Até para procurar emprego, né? Imagina, camisa assim.
hoje ainda algumas, né, têm ainda esse receio. Mas você pega, por exemplo, eu falo chefe de cozinha. Você não tem mais chefe de cozinha que não tenha tatuagem. Até tem, mas a grande maioria virou, né? Tem que ter tatuagem, parece que é uma marca, né? E tá tudo bem, sabe? Eu acho que então a questão é, a partir do momento que você não ofende os meus valores, onde você vai fazer alguma coisa que socialmente a gente não aceite, roubar, tomar, matar, né? Fazer desrespeitar, eu acho que você fazer isso voluntariamente, né? Eu acho que aí nós precisamos tomar cuidado. Quando você não faz voluntariamente, pergunta. E se, de repente, cometer uma gafe, se desculpe. Porque vai cometer, muito possivelmente você vai cometer. Em algum momento, até para finalizar, porque a gente falou muito, né? E falaríamos por horas. A gente, muitas vezes, às vezes eu conversando com meus amigos, eu falo, gente, o mundo ficou um pouco chato. Né? Porque coisas que a gente falava, que nem do seu amigo, a gente não pode mais falar. Mas, por um lado, ficou chato, mas por outro, ficou mais respeitoso. Na dúvida, o respeito é o caminho certo. Eu concordo com você. Acho que, assim, não compactuo muito da ideia do ficou mais chato, porque eu acho que tem outros desafios. É que a gente não pode nada, né? Coisas que a gente podia, e era coisa tão banal. Hoje a gente não pode porque... eu sofri tanto bullying, nossa, mas hoje a gente tem que tomar cuidado porque o mundo evoluiu e as coisas, os enfrentamentos também, do que as pessoas estão passando, do que as pessoas passaram, do que elas passarão, né? As pessoas, não, nós, enquanto pessoas, vamos passar. Então, o respeito vai ser sempre o melhor caminho. Eu acho que o que não pode, Patrícia, é o extremismo, né? Então, você fica essa coisa meio ativista, de você, por exemplo, estar numa reunião social e ficar corrigindo as pessoas o tempo inteiro, né, de uma maneira incisiva, e acaba virando briga, aquela coisa, né? Depois que você toma 2 ou 3, a coisa vai ficando mais inflamada. Então, acho que aí é um limite que a gente não deve extrapolar. Do outro lado, acho que conscientemente, gente, como é que nós queremos evoluir com isso? De que maneira nós queremos trazer elementos para que o nosso convívio seja melhor? E aí tem um ponto que eu gosto de trazer sempre, que é a diversidade cognitiva. Que ela supera todas as outras. O que você está pensando, de que maneira você está pensando, porque eu não posso... Tem coisas que eu posso ver, a cor da pele eu posso ver, mas eu não posso ver capacidade, eu não posso ver valor e crença, eu não posso ver identidade, eu não posso ver propósito, posso ver comportamento. Então, o que está dentro das pessoas, se ela quiser me dizer, ótimo, porque vai enriquecer a nossa convivência. Agora, tem coisa que está dentro dela, e está tudo bem, está dentro dela também. E aí, a cognitividade nos ajuda a conhecer um pouco mais, além daquilo que a gente só vê. Eu estou vendo a Patrícia, né, loira, tem cabelos, né, grandes, né, enfim, compridos. Isso é uma coisa que eu posso ver. O Marcelo usa óculos, cabelo curto, barba branca. Isso eu posso ver. Agora, a cognitividade me dá a oportunidade de ir além disso, né? E aí eu tenho que pensar nessa diversidade, talvez seja uma maneira da gente enriquecer mais os ambientes. Porque não dá para eu evitar porque a pessoa tem uma cor da pele, por exemplo. Não dá para excluir ou para incluir só por isso. Só por isso. Então acho que vamos analisar um pouco mais, vamos mais a fundo, vamos ter curiosidade pelo mundo do outro. E o respeito, acho que o respeito tem que ser em todo lugar. Você vê que os vieses aparecem, por exemplo, quando as pessoas começam a ficar no extremo. Né? Sempre. Quando a emoção chega ao extremo, as pessoas começam a trazer, para não perder a discussão, começam a trazer a ofensa. E a ofensa invariavelmente entra pelo caminho do viés. Invariavelmente vai te trazer algum traço que te diferencia dela. E aí é onde a gente tem o racismo, onde a gente tem, né, o etarismo, aí a gente tem todos os ismos aí que a gente está vendo aí. Né? Marcelo, para finalizar esse papo delicioso, eu queria que você definisse com uma palavra, o que para você é o ser humano. Uma palavra? Tá, pode ser uma frase. Pode ser uma frase para facilitar a sua vida. Eu acho que é um reservatório de coisas maravilhosas que a gente precisa descobrir.
né? Um universo espetacular que a gente pode aprender coisas boas e ruins. É o compartilhar. Acho que cada vez mais é a gente ter curiosidade. Desculpe mais de uma palavra, mas não tem jeito. O ser humano é muito complexo, né? É muito complexo. Acho que é cada vez mais a gente ter a oportunidade de se abrir para aprendizados daquilo que a gente quer experimentar ou não, daquilo que a gente quer fazer ou não. Né? Mas mais do que tudo isso é respeitar as diferenças e compreender que de alguma forma nós somos diferentes. Isso que torna o mundo fascinante. Com certeza. Pra mim Obrigada pela sua presença, por tantos ensinamentos nesse bate-papo. Obrigado a você pelo convite. E para você que ficou aqui comigo, vamos começar pelo lado mais fácil? Pelo autoconhecimento? Se a gente se conhece, a gente consegue conhecer um pouquinho melhor do outro e aí tornar as relações muito mais fáceis, seja no mundo corporativo, seja no universo pessoal. Um beijo e até o próximo episódio.